Oi, pessoal! Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que a cada conversa te leva numa viagem no tempo. Pelos aprendizados de vida dele, mostra a importância das conexões entre os canais físicos e não físicos. Traçou uma carreira brilhante, sendo hoje o Chief Sales Officer da revista Exame. E fora do escritório, ele é pai, marido, amigo, corredor de kart e muito mais. É um prazer ter você aqui com a gente. Bem-vindo ao Unboxing, Rafael Davini! Obrigado, prazer estar com você. Ai, que bom que você veio, eu tô muito feliz. Eu também, muito feliz com essa oportunidade de poder dividir um pouco, a gente já conversou, né, um bocado e poder aí passar para a sua audiência, para os seus seguidores, um pouco daquilo que a gente conversou. Nossa, de tudo, vamos sair das nossas caixinhas aqui hoje. Eu sempre gosto de começar, Rafa, falando sobre a infância. Porque eu acho que a infância conta tanto sobre a gente, nossa personalidade. Então, conta um pouco sobre como foi a sua. Olha, eu sou, né, de origem uma classe média e os pais sempre focados em querer prover a melhor educação possível, né? Então, eu estudava em escola, né, escola particular, sou o filho mais novo, tenho duas irmãs mais velhas, portanto, sempre fui muito paparicado, né? Pela mãe, pelas minhas duas irmãs e também uma espécie de empregada que nós tínhamos conosco, né? Que ajudou a criar nós três, ficou muitos anos conosco. Então, era daquelas pessoas super paparicadas. Nós, ao mesmo tempo, um DNA muito assim destemido. Eu não tinha medo de nada. Desde pequeno, eu sempre me coloquei em situações de perigo e deixava meus pais malucos, né? Nossa, tipo o quê? Tipo, fazer loucura com bicicleta, subir em telhado de casa, descer no meio da rua com carrinho de rolemã, esse tipo de coisa fora, né, do normal. Sempre eu estava metido nisso e vira e mexe, ralado sempre joelho, mão, cotovelo. Sempre estava, enfim, essa coisa de... Como sabia que tinha um apoio em casa, eu era destemido e fazia aquilo que bem entendia, né? E isso também me levou, né, na infância, desde muito pequeno, a gostar de carro, moto. Meu pai trabalhava né, ele tinha uma loja de autopeça e eu tinha muito contato com coisas de carro. Então, sempre tive um fascínio por coisas de motion, né? Tipo, carro, moto, barco, motor, tudo que tem motor, tudo que representava algum tipo de aventura, eu sempre tive um fascínio muito grande. Então, essa foi a minha infância. Com muitos amigos, brincando na rua, coisa que não acontece mais hoje em dia, né? A gente não vê mais isso. Isso já tem alguns anos, obviamente, nos anos 70 que estou falando, e algo que com certeza faz falta para aqueles que não tiveram oportunidade, não terão oportunidade de estar num bairro brincando com amigos da rua. É uma coisa que eu fazia muito, agora até me ocorreu. A gente gostava de dar volta no quarteirão e não podia, tinha delimitação. Mas eu gostava de ir além daquela limitação. E às vezes, casa de pessoas que a gente conhecia, coisa de bairro, você conhecia as pessoas do bairro, a gente gostava de tocar campainha e sair correndo. Era o máximo de aventura. As crianças de hoje não sabem o que é isso. Não sabem nem o que é isso, tocar campainha e sair correndo. Isso me ocorreu agora. Tá? É muito então foi uma infância muito feliz, muito assim... alegre. E quando te perguntavam o que você quer ser quando crescer, o que você falava? Você não vai acreditar, eu falava que eu queria, justamente por essa ligação com o motor, que eu queria ser engenheiro mecânico, né? Eu queria ser piloto, na realidade, mas eu sempre tive um tamanho avantajado, desde pequeno sempre fui a média maior de altura, né? E também não tinha condição financeira para poder correr, mas eu queria ser piloto, porque eu sabia que eu tinha um diferencial com os amigos, eu corria, sei lá, um pouco mais que a média de bicicleta, fazia mais curva que eles, eu sempre tinha um diferencial com isso, né? E cedo também comecei a andar de moto com 9 anos, 10 anos de idade,
e também tinha algumas habilidades que eu sabia que eu tinha um quê para aquilo, mas não tinha condição. Não podendo ser piloto por causa de condição financeira ou ainda por causa do meu tamanho desavantajado, né? Eu pensava em fazer engenharia civil para trabalhar com equipes de competição. Não ser engenharia engenheiro de pista. mecânica. Mecânica, né? Engenharia mecânica, sim, mas sim. focado em competição, em preparação de Nossa. carros ou desenvolvimento de carros de corrida. É isso que eu pensava. Mas aí algo mudou na minha vida, né? Algo mudou que foi quando eu estava no colegial. Eu fui estudar num colégio, na época era um colégio de moda, Objetivo, e ali eu desaprendi a estudar. Então eu vinha num colégio muito forte, fui para um colégio que era tudo permissivo e quem estudava se dava bem, quem não estudava, que era o meu caso, não estudava tão bem. Porque você podia faltar muito, assim, nas aulas, você tinha esquema que você podia cabular, como chamava. Não sei se hoje fala cabular, mas era cabular. E aí, no meio do colegial, que era colegial técnico de mecânica, que a gente mexia com motor, montava e desmontava motor e tal, eu percebi que eu não ia conseguir entrar na faculdade de engenharia. Aí eu mudei para administração, fui fazer ADM. E aí pensei em trabalhar em logística, porque logística é uma coisa que mexe ainda com caminhão, motor, barco, tem alguma ligação. Óbvio que não direta, mas indiretamente. Então pensei em logística, pensei em atendimento para desenvolvimento de embalagem, enfim, variados que a DM permite você, né, você escolher caminhos bem distintos, bem diferentes, bem amplo, você consegue escolher. Mas foi isso, eu acabei fazendo ADM, depois de ADM eu sonhava em querer ser gerente de produto, de companhias. Gerente de produto, esse era meu sonho, que com a cadeira de marketing lá na faculdade, né, de administração, que tem muitas, né, matérias, muitos anos que seguem a cadeira de marketing, e eu queria ser gerente de produto, queria ser, sei lá, trabalhar em desenvolvimento, né, também de produtos, né, qualquer que fosse. Aí eu pensava muito na Unilever, na P&G, ser trainee, esse tipo de coisa, Johnson Johnson, os tradicionais. Esse era meu sonho. Aí eu consegui na faculdade mesmo um estágio numa empresa de aromas e essência, uma empresa holandesa. Essa empresa ela fornecia para essas outras empresas. Eu imaginava que seria uma porta até para eu eventualmente chegar. E lá eu fiquei um período curto, saí de lá, fui para uma empresa de consultoria. A empresa de consultoria eu não curti muito, fui morar fora. Aí eu voltei, né, casado, voltei, entrei no Estadão, onde eu tive uma carreira de 11 anos e meio. Eu fiquei no Jornal do Estado de São Paulo, quando os jornais tinham uma influência muito maior que hoje tem. Eram muito fortes, publicitariamente as áreas comerciais iniciando. Lá eu passei 11 anos, tive uma carreira assim muito interessante, sempre mudando e mudando para melhor, para cima. Trabalhei em várias áreas, menos classificados. Aí de lá fui para a Globosat no começo da TV Paga, fiquei 1 ano e meio na Globosat, na TV Paga, no início dela, desbravando, ninguém acreditava que eu estava saindo do Estadão, uma empresa super estabelecida, para ir trabalhar numa empresa da Globo, mas filhotinho da Globo, como falavam, TV Paga sem número de audiência. Só tinha... uma loucura pensar isso. As pessoas não entendiam como é que eu estava largando uma coisa estável para ir arriscar, tomar risco e fazer algo que não sabia se ia vingar, porque a TV aberta é muito forte e a empresa que eu estava indo trabalhar era a filhote da empresa mãe dominante no cenário de mídia no Brasil. Mas nesse momento eu já sabia que era a mídia mesmo que eu queria fazer, depois do Estadão 11 anos, óbvio, e trabalhar com a TV Paga, no caso, porque a Globosat tinha os canais internacionais que eles representavam, não tinham escritórios, não tinham os seus escritórios, então tinha Discovery e Fox lá dentro, e eu fazia todo o trabalho de representação e representação, digo, de relacionamento com eles, para poder aterrissar as ideias e vender os projetos para o mercado. Aí eu percebi que é aí que eu gostaria de trabalhar, onde eu gostaria de realmente seguir era com empresas internacionais, conforme elas fossem abrindo os escritórios. Fiquei lá 1 ano e meio até que a Turner me procurou, estava abrindo escritório no Brasil, e lá na Turner eu fiquei 3 anos e meio. Hoje é o Warner Bros. Discovery. Na época era Cartoon, TNT e CNN, eram os principais produtos. E bem no início, né, o startup da empresa. Fiquei muito Cartoon, né? Tenho certeza que você foi minha audiência. Que eu falo para muita gente da sua geração que você foi minha audiência. E a gente fazia muita coisa no mundo digital, a gente fazia muita coisa no mundo digital. Lá eu fiquei 13 anos, aí foi carreira internacional, eu assumi o escritório, fazendo um bom trabalho no Brasil, eu assumi o escritório de Miami, que cuidava de contas que eram pan-regionais, contas, clientes que compravam publicidade para a América Latina inteira desde Miami, Mastercard, Visa, os perfumes, e entre outras empresas que compravam desde Miami.
E depois de fazer um bom trabalho, né, depois de 3 peguei Miami. E fazendo um bom trabalho lá, mais uns 5, 6, me deram México. Aí fiz um trabalho no México que foi pedido, que era meio que um escritório em choque, com um problema cultural enorme. Consegui ajustar o escritório, me deram Argentina e com isso eu tinha a América Latina inteira. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que foi um dos primeiros brasileiros a aportar em Miami. Hoje muitas empresas têm o seu hub, as plataformas digitais em Miami para fazer, obviamente, a venda desses clientes pan-regionais, que diminuiu muito, mas ainda tem alguma coisa. Mas eu fui pioneiro, falava com os presidentes das agências de mídia, que no Brasil nem era permitido operar agência de mídia, então só em Miami. Fui até questionado, né, dentro de entidades aqui, como é que eu, brasileiro, lá em Miami, negociando com a agência de mídia, e eu falava, olha, a legislação brasileira não é soberana no território americano. As empresas estão fazendo compra de mídia lá porque é decisão deles, sim, não é decisão minha. Eu tenho que atender, sim, porque tem negócio e eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, que é a minha obrigação, que é gerar oportunidades e negócios com esses clientes que estão focados aqui na América Latina e comprando de Miami. E, enfim, até isso eu tive que passar, mas sem problemas eles entendiam, né? Eu explicava e sim, foi entendido e pararam de amolar por conta disso. E aí a falta de visão de digital, que a gente fazia muito forte com cartoon digital, a gente foi pioneiro numa série de coisas, tipo de redes sociais, quando nem sonhava, a gente nem podia sonhar que existiria Meta, né? Que existiria Twitter, né? As redes sociais, Pinterest, entre outras. A gente já fazia muita coisa no âmbito social com as crianças, né, criando os mundos, avatares. Então isso muito, estou falando coisa de 2002, 2003, 2004. Então a gente era muito avançado para a época, né, joguinhos multiplayer. A gente fez uma Copa da Alemanha com mais de 700 mil crianças jogando a plataforma Winning Eleven. Na época era o máximo, ninguém nem podia imaginar que isso era possível. 700 mil crianças jogando simultaneamente na América Latina, Brasil, Argentina. Simultaneamente, do Brasil, só o Brasil era 400 mil, o resto da América Latina, uns 300 e poucos mil. E a gente, assim, com aplicação nas placas de campo, no replay dos gols, os gols com a marca dos patrocinadores, a gente saía fora da caixa. Eventos também, que foram popularizados, a gente fazia eventos quase que mensalmente, com cartoon, dentro de shopping, em parques, com participação de pais. A gente sempre fez um cross muito forte, né? E tinha muita visibilidade, mas não tinha visão de digital. Então eu frequentando eventos aí globais, eu sempre trazia novidade e o próprio presidente da companhia falava que eu era o motor das mudanças. Eu sempre tive inquietude, olha o motor sempre. Aí. Motor de mudanças. Motor de mudança não foi o seu trabalho, mas você era o motor de mudança. Exatamente. Porque eu sempre acreditei, sempre tive inquietude e sempre acreditei em inovação. Sempre acreditei que a gente tem que buscar o melhor e nunca, mesmo no auge, no ápice da sua performance, acho que isso é muito importante, né? Sim. Uma coisa que eu persegui a vida toda. Nunca você, quando acha que está no seu melhor momento, você tem que olhar e falar, vou repetir aquilo que eu fiz. Porque minimamente alguém está olhando aquilo que você está fazendo e pode fazer melhor, pode fazer pior ou pode fazer igual. Então você tem que fazer diferente. E lá na Turner não tinha visão de digital, aquilo me incomodava demais. O fato de não pensar que hoje nessa evolução, né? Evolução para onde foi a TV paga para os streamings, que hoje são realidades. E eu, em eventos que ia, eu sabia que era o surgimento de Netflix já, né, de Hulu nos Estados Unidos, plataformas de streaming, conteúdo numa plataforma que você escolhe a hora que você quer ver, on demand ou ao vivo, não importa, o esporte também você pode assistir ao vivo, mas uma plataforma e não uma coisa linear. E eu falava sobre isso para o presidente da companhia e até para a minha chefe, porque eu era VP da América Latina, tinha uma EVP e Executive VP, que era minha chefe, que ela via várias áreas, né, não só publicidade, e tinha o presidente. E ela me punha para falar muito com ele, porque ela também tinha dificuldade de convencer ele. E é uma coisa que acontece muito, isso é uma coisa de ensinamento, que as empresas, várias empresas corporativas, a gente até comentou rapidamente sobre a Anheuser-Busch, aqui antes de começar esse papo, né, dos antigos donos que não conseguiam ver que tinham que mudar o negócio. Precisou vir uma pessoa que comprou para mudar e transformar numa potência. Já era uma potência e fazer uma reviravolta na companhia. Sim. E lá na Turner era difícil falar com o presidente que ele tinha uma operação que tinha uma margem líquida de 50% e ele tinha que abrir mão da margem da contribuição que ele apresentava para os acionistas na Time Warner, na época era Time Warner, abrir mão de rentabilidade e de lucro para os acionistas,
em detrimento de investimento, pensando no futuro. No futuro, Ele falava, como é que você quer que eu fale isso lá no board, né? Como é que você quer que eu convença eles de abrir mão dessa rentabilidade, desse dinheiro que eles precisam até para fazer investimentos localmente, que a área internacional era muito rentável. Eu dizia, você tem que perguntar para eles quanto que eles estão dispostos a investir para defender o negócio daqui a 5, 10 anos. Porque como a gente está hoje, a gente não vai sobreviver. Sim, é a visão a longo prazo. Não falava isso abertamente. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Terra. Terra sempre foi o Portal Terra, isso em 2012, portanto há 11 anos. E o Terra sempre teve um DNA de inovação, coisa que estava dentro de mim, coisa que eu conseguia cumprir até esse problema, essa barreira de digital, de transformação digital dentro da Turner. E no Terra, passei no processo, entrei no Terra, e quem me contratou falou que estava havendo uma mudança de gestão dos espanhóis para os ingleses, da telefônica digital da O2, O2. E aí eu falei, pô, bora, né? Esses ingleses vêm de telefonia também, com muito dinheiro, apesar que era grupo telefônica, mas digo, caras com visão de grande corporação, O2 na Inglaterra, vamos fazer esse portal, né? Fazer esse portal aqui virar e segurar o avanço de plataformas. E não foi o que aconteceu. Esses caras que me contrataram, pelo contrário, brigaram com os ingleses, foram embora, e aí ficou eu e mais o meu chefe, um dos que tinha me contratado, ficamos para reestruturar a empresa. Reestruturamos a empresa, e aí depois dessa reestruturação da empresa, passava, entre outras coisas, vários layoffs, decisões duras de venda de ativo. A gente conseguiu entregar um lucro, isso publicado em balanço, aí de 74 milhões de euros para 74 milhões de euros negativo para 17 milhões de euros positivo. Em um ano e meio a gente conseguiu fazer uma revolta muito rápida, com muita vontade. Assim, foi acho que o momento da minha carreira que eu mais sofri e mais aprendi. 2 anos valeram 20 anos. E aí, obviamente, a posição que era minha, GM da Operação Brasil, estava sendo extinta em todos os territórios onde o Terra operava. Eu fui o penúltimo, o último foi Espanha, obviamente, questões óbvias, Telefônica Espanha. Sim. Eu fui o penúltimo a ser eliminado, depois na sequência foi o meu pai lá da Espanha. E dali eu tentei, enfim, meio que quase que empreender, né, saindo do Terra. Passei um período como consultor na Paramount. Mas também não vingou, a posição que era para acontecer não aconteceu, não veio o headcount. E aí foi quando eu fui parar na ESPN, onde eu fiquei 4 anos, ESPN Disney, fiz uma transformação com a equipe, entre as quais o Marcelo Lefs, que você conhece. Sim. A gente fez uma transformação enorme na empresa, uma empresa que quando eu ingressei, ela tinha um faturamento e a gente cresceu em 4 anos, 3 vezes e meia, quando a indústria estava andando de lado. A gente ganhou muita cota, a gente fez muito em cima de inquietação, inovação, né, diversificação. A gente trabalhou muito na questão digital, de transformar digital, conexão com o fã do esporte. A gente fez um trabalho muito interessante, muito admirado pelo mercado. E aí teve uma fusão, nessa fusão todos nós praticamente saímos da ESPN, né, quando a Disney comprou a Fox e a gestão do negócio ficou com a Fox, porque era a maior de todas da soma de ESPN mais Disney e mais Fox, a Fox é quem tinha mais canais. Então a Disney deu a gestão da fusão na mão da Fox, que obviamente quis manter todo mundo da Fox e ninguém da ESPN. E aí depois da ESPN eu não sabia se eu ia continuar trabalhando, estava em dúvida se eu ia continuar trabalhando, surgiu essa oportunidade na Exame, a Exame sendo adquirida pelo grupo do BTG, do Banco de Investimento, como investimento. O holding BTG comprou a marca Exame para transformar numa MediaTek, com educação e publicidade, muito na pegada que a gente fez lá na ESPN, conteúdo. E aí eu fiquei 1 ano e meio, a gente fez uma inversão forte, que era quando comprado da Abril, ainda era a participação maior de venda era de publicidade em revista e menos digital, e tendo um ativo de digital enorme. Em 1 ano e meio a gente fez uma inversão muito grande, total, e passou a ser digital com 70% e 30% eventos e página de revista. Então a gente conseguiu fazer uma inversão muito rápida também, com foco, com a equipe, acreditando e em linha com a demanda de mercado. Sim. Né, mercado cada vez mais comprando essa questão de digital, capilar, com target definido, mensagem direcionada, conteúdo para as marcas se conectarem com as pessoas que seguem aqueles assuntos. Enfim, foi isso que a gente conseguiu fazer. Aí passei por uma aventura maluca, um cliente meu da ESPN me chamou para mudar para Portugal, cuidar do marketing de aquisição de uma empresa de aposta, Sportingbet. Aí fiquei lá 4 meses, odiei proposta, não gostei.
né, rasguei, falei pro cara que eu não ia ficar, voltei e de novo falei assim, acho que eu vou parar, vou só ficar doando meu tempo para pessoas como aqui com você, poder dividir um pouco de experiências, Sim, né? claro. Eu falei muito rapidamente disso, tudo que são praticamente 25 anos, eu falei aqui em 15 minutos, mas foram momentos assim intensos, né? E coisas que a gente realizou, eu e com quem estava comigo, enorme, coisas assim que eu tenho muito orgulho e oportunidade que tive, aquilo que eu vivi. E aí eu falei, não estou para minha carreira, né? Meu último passo de carreira, terminar numa empresa de aposta, que na realidade é uma epidemia no mundo, hoje as empresas de aposta, elas proliferaram numa velocidade incrível, e você mexe com o sentimento das pessoas, com a excitação das pessoas, porque você imagina que o cara está na adrenalina apostando para ver se ele ganha ou perde, mas ele quer mais do que isso, é ficar compartilhando se ele ganhou, o que ele apostou, ele teve um feeling melhor do que o amigo, e fica compartilhando e fica pondo dinheiro. E quando você começa a ver, não na Espanha e Portugal, que eu cuidava também, mas Colômbia e México, o Brasil não mexia, que o foco era a classe CD, eu imaginava comida que não estava indo para a mesa porque o cara estava apostando no aplicativo. Entra numa questão de ética. Aí é ética e propósito. E Sim. aí eu falei, não é para mim, isso não serve para mim. Tem valores que a gente não pode deixar infringir. Não pode. Né? Acho que tudo que eu fiz da minha vida, que acho que é importante, um pouco mais essa coisa, né, de cabeça, papo de cabeça nosso aqui, eu sempre senti que eu tinha um propósito, tinha uma contribuição para a sociedade ou com o cliente que eu estava interagindo. Eu sempre tive uma preocupação, acho que era um diferencial que eu sempre me preocupei e cuidei, de hoje em dia se fala muito essa questão consultiva, se estabelecer as metas, entregar as metas, mas eu sempre tive isso, né, no meu DNA, antes de existir essas ferramentas todas que hoje são disponibilizadas para todo mundo, eu sempre tive uma preocupação com aquele que eu estava, né, negociando ou né, interagindo para criar um projeto, de acompanhar, de saber do resultado, né? Era uma venda consultiva, como eu gostava de dizer, e propagar isso para a equipe, mostrando a preocupação com o negócio do cliente. Primeiro entender a dor dele e ver naquilo que você tinha, né, que eu tinha no caso com a equipe, as equipes que eu estava dirigindo, comandando, o que nós tínhamos para oferecer no nosso portfólio, o que era, né, possível para diminuir a dor ou ajudar, né, a empresa, a marca, na estratégia determinada que estivesse trabalhando, o que a gente podia fazer para ajudá-los e acompanhar, interagindo, perguntando, continuando. Então, acho que eu sempre acreditei no que hoje é meio que commodity. Se você não fizer isso, você está fora. Claro. Né? O digital trouxe essa beleza, né? Sim. A questão de mensuração, de onde você está colocando, por que você está colocando, para quem que você está falando, como você está falando, quanto que está engajando, não está engajando, se está convertendo, quanto custou aquela conversão. Você tem todos os dispositivos hoje que te permitem fazer isso. Sim. Mas antes não tinha, mas eu tinha vontade que tivesse, né? Então Legal. eu te falo, o DNA digital sempre teve em mim, Sim. né, nessa essência de compromisso com as marcas, com aqueles que eu estava interagindo. E hoje é o único caminho possível. É o único caminho assim, possível. Não tem outra saída. E aí, quando eu voltei de Portugal, eu achei que ia parar. Um presidente de uma companhia que é a maior de out of home me chamou, da Eletromídia, Alexandre Guerreiro, para eu ajudar ele no relacionamento com as agências, institucional. Aí eu fui para lá, estava lá, até que o pessoal da Exame, do BTG, que gostavam muito de mim, ficaram muito chateados quando eu fui embora, pediram para eu voltar, insistiram muito para eu voltar, que eu fazia muita falta, que era o fit cultural. E é uma empresa interessante, tem uma cultura bastante interessante, próxima com a Ambev, onde você teve, né, a experiência, porque são pessoas oriundas de banco de investimento, Sim. que tem um clique diferente. Primeiro, um drive diferente. É um drive muito diferente, né? A forma como cobra, o compromisso com o cliente, Sim. a preocupação que o cliente esteja 100% satisfeito. Total. É uma coisa, é uma paranoia, Fazer tudo com maestria. obsessão. É obsessão, é uma coisa que eu estranhei no início, assim, bastante, porque eu tinha essa preocupação, mas a do banco era muito além. E, no caso, os dois sócios do banco que estavam fazendo a gestão que me trouxeram, mas fui entrevistado por um monte deles lá do BTG, a Exame tem independência total. Ela tem independência, eles querem ver o resultado final. Mas, como são pessoas que hoje fazem a gestão, que estão muitos anos no grupo,
tem muita coisa que está incutida neles que não consegue se desprender, né? Sim. E você aplicado em empresa de mídia, tem alguns valores deles que eu acho que tem que ser agregado, tem que ser realmente adquirido e colocado, e tem outros que nem servem tanto, né? Então, tem que ter um mesclado para criar, que eu sempre falo, e é uma coisa que eu acho que é das razões principais de eu estar lá, é justamente a razão que eu estou aqui com você. É um pouco trocar a experiência, e aí colocar situações vividas e de sucesso, ou às vezes de insucesso. Eu sempre me inspirei demais nos bons exemplos, mas nos maus exemplos também. Porque os maus exemplos são aqueles que você não deve fazer, os erros que você não deve cometer. E você tem que ter essa humildade de dizer, pô, errei quando você errou, né? E eu quero acertar. E aí sempre buscar quem é o melhor. Por isso que eu falo de nunca fazer igual. É algo que vem do esporte, que eu sempre gostei de esporte. E acho que o esporte traz muito ensinamento para a vida corporativa. Né? Porque o esporte, para você ser bom, você tem que se dedicar. E no trabalho, para você ser bom, que é um pouco dessa cabeça aí de banco de investimento, né? Que eles sugam, né? E querem que você se exceda o tempo todo por um resultado e te remunera para isso. E o esporte traz muito isso para a vida da gente. Então, para você ser alguém no esporte, você tem que se dedicar pra caramba. Se você quer ser reconhecido no esporte, você tem que ganhar, e para você ganhar, de novo, você tem que treinar pra caramba. E no final do dia você tem as medalhas. A medalha é aquilo que você põe no peito e você mostra para as pessoas, que é fruto da sua superação, né? É um orgulho. Da sua dedicação. É o orgulho que você pode mostrar para o universo. Olha aqui, ó, eu consegui essa medalha. Então, tem uma coisa simbólica, que é emblemática, que está na medalha. E o que está por detrás da medalha? E acho que você transporta isso para o mundo corporativo, é um pouco disso. Ninguém que conquistou algo de expressão, todo mundo admira. Fala, eu quero ser o fulano, eu quero ser o ciclano, eu quero ser... Mas vai olhar a história dele. Nada vem de graça. Isso é um pouco do que a gente quer aqui no unboxing, é mostrar justamente essa parte que a gente não vê, né, do dia a dia, porque é muito fácil a gente olhar só os prêmios, as medalhas, mas esquecer que tem toda uma trajetória, né? Olha a sua, você contou aqui rapidamente todo o seus caminhos de vida e tudo mais, e isso me veio uma pergunta sobre... porque se fala muito no corporativo, eu lembro, isso era uma pauta muito frequente com gerentes, né? Porque gestor bom fala sobre planejamento de carreira. Mas o quanto da carreira a gente consegue de fato planejar e o quanto a gente tem que, como a gente falou previamente, deixar os cosmos agirem, né? Falamos sobre Cosmo e ele interfere bastante, né? Em momentos de encruzilhada na vida, inclusive, quando você tem uma ou duas propostas de trabalho, ou você segue onde você está e tem uma nova proposta. Isso é uma coisa que você tem que primeiro entender que todo mundo que almeja ter uma carreira crescente, né? Almeja ter sucesso, ter a sua medalha, mas a medalha não é só para quem virou presidente, que é uma pirâmide, né? Ou um funil. Vamos dizer pirâmide. E só chega no topo da pirâmide são muito poucas pessoas. E se a pessoa ela acha que ela merece, que ela deveria estar escalando numa velocidade, que isso acontece muito, né, com a ansiedade da geração millennials e Gen Z, ambos, né, na transição até, de velocidade que as coisas têm que acontecer e não acontece, gera frustração. Muitas pessoas ficaram no caminho, pessoas com talento, que não teve talvez discernimento. É uma coisa que eu tento ajudar bastante. Eu transito bastante paciência, resiliência, porque às vezes a pessoa ela é talentosa, ela desiste no momento que ela não deveria estar desistindo, ela deveria estar se aplicando mais ainda. E aí você tem que ter um pouco de coragem, às vezes, que você está no local que você gosta, faz o que você quer, você está curtindo, colegas, trabalho, desafio, resultado, mas começa a ter uma insatisfação porque você não consegue ver horizontes de crescimento, você não consegue olhar para cima e ver, puxa, eu vou conseguir entrar, vou me encaixar. Ou você chega e fala, se eu esperar um pouco mais e continuar dando resultado, uma hora vai se abrir a porta. Então, tem muita gente, a maioria, eu diria, né, da geração que eu falei das duas principais, que já fica desmotivado, ou quer desistir, ou não espera, e às vezes está muito mais próximo do que imagina essa oportunidade que tanto almeja. Mas também, se realmente, de fato, factualmente, não vai haver oportunidade, é uma coisa que eu sempre falava para os bons que trabalhavam comigo, e no momento que a empresa estava mais estável, não ia ter crescimento para a pessoa, ou para a empresa, ou novas vagas se abririam em cargos maiores, eu falava, você tem que ser sincero
né? E eu aqui estou jogando contra mim mesmo, que você é uma pessoa que entrega, estou falando hipotético, mas aconteceu de fato algumas vezes. Sim. Você está entregando, você é um bom funcionário, você tem um puta Merece. desempenho, merece essa posição, mas eu não tenho posição para dar. Então você tem que ser honesto consigo mesmo e perguntar, poxa, eu quero seguir, insistir, para ver se essa oportunidade surge com mais um tempo, ou já saturou aqui e eu preciso procurar um outro lugar para poder crescer. Isso para qualquer um na vida é assim, é muito claro isso, Sim. que as pessoas não conseguem, na grande maioria, né? Boa parte tem, mas uma grande maioria, pela ansiedade, não consegue ter esse discernimento ou essa resiliência, que às vezes realmente a oportunidade está mais próxima do que imagina. Sim, eu sempre falo, é muito sobre... A grama é sempre mais verde no vizinho. Sempre. 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 Aí, hoje... E é sábio isso, é bem elementar, é uma coisa muito simplista de se falar, a grama do vizinho é melhor, né? Isso se fala, acho que há 1000 anos se fala sobre isso, mas é a natureza humana. É a natureza humana. E você tem que se desprender desse tipo né, de estigma que é criado. Sim, mas eu acho que hoje tem uma diferença muito grande que é, se você teve um dia ruim no trabalho, você sai em casa, você abre ali o LinkedIn, você já aplica para vários trabalhos e fala, não quero mais, é isso, não. E, assim, não é, você vai ter dias bons e dias ruins em qualquer lugar que você for. Eu sempre falava isso quando eu trabalhava em escritório, que a partir do momento que os seus dias ruins estão pesando mais do que os seus dias bons, você precisa avaliar onde você tá. Porque se o seu dia bom não tá compensando o dia ruim, porque o dia ruim vai existir. Então, daí a conta não tá fechando. Porque se o dia bom não é bom o suficiente para você falar, nossa, tá valendo a pena. O que não... Eu concordo com você plenamente, e isso realmente acontece quando também aquilo que você faz não te realiza mais. Então você tem que fazer algo que sempre te realiza, que você olha e tenha orgulho, né, daquilo que você está realizando, que você enxerga, e as pessoas que... Todo mundo, por mais que falar, não preciso de elogios o tempo todo, não preciso de agradecimento o tempo todo, não preciso, né, o tempo todo, né, o meu chefe ficar me reconhecendo. Por mais que a gente fale que não quer, mas isso move, claro, né, que move. põe para cima. E muitas vezes, né, isso não vai acontecer por razões diversas, é um mercado que está caindo, ou coisas que não estão acontecendo, mas mesmo dentro de mercado, situações reversas que estão em queda, você sempre vai achar uma forma de tentar se automotivar, é isso que eu quero dizer. Sim. E se você não conseguir, no extremo, uma automotivação, realmente você tem que começar a repensar, mas tem que ter uma maturidade para isso, porque essa coisa que você acabou de dizer, exemplificar aí, de dias bons e dias ruins, isso é comum na vida da gente. Eu vou falar a coisa mais elementar. Você trabalhou, estudou fora, mas você lidava com gente aqui da sua língua nativa, né? Você percebeu, isso aconteceu muito comigo, né, quando eu estava aí na América Latina, o dia que a língua espanhola, as ideias em espanhol, elas fluíam muito melhor, e dias que não, e com o inglês também, tinha dia que tinha, assim, flourish, né, vinha ideias o tempo todo, e eu conseguia expressar minhas ideias, né, em inglês, que eu falava no telefone o tempo todo, eu estava viajando, falando inglês, e vinha, fluía. E tinha dia que eu não explicava, que eu ficava travado. Você não sentia isso quando você estava trabalhando fora para pôr as ideias, mesmo que você seja nativa numa segunda língua, mas não tem uma hora que fica É interessante. que não flui, não vem. É porque existem personalidades diferentes com as línguas. Isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, na pele. Não é que é uma pessoa diferente. Não é isso. Mas parece que você meio que... você tap into aquela cultura daquela língua, e aí você começa a pensar no que é legal aqui, porque as ideias que podem ser boas num país, talvez não sejam boas em outro país. Então, eu acho que a língua, ela te ajuda a meio que incorporar tudo isso. Então, eu acho que é normal dar esse boom. Eu falei da língua porque é uma coisa que eu sentia bastante, né? Que tinha que ficar na tecla SAP o dia inteiro falando com os escritórios. E era basicamente 3 línguas, né? O portunhol, o espanhol que eu falava, o inglês sim, já obviamente, né, fluente, e português. E aí os problemas também eram das culturas em si, então as coisas se misturavam. Mas tinha dia que eu conseguia fazer isso maestralmente, eu diria, né? Sim. Que eu sentia que fluía, né? Que as possíveis soluções ou ideias ou remediações aconteciam. Claro. E tinha dias que não ia, Não rola, que não rolava. E acho que na vida é assim, como você acabou de dizer,
tem dias que são maravilhosos, que as coisas realmente, você está animado, você está feliz, você está motivada, e tem dia que você está num grau menor de motivação, você está menos feliz. O que não pode é se frustrar com isso, você tem que ter uma certeza que isso vai mudar, porque não é permanente, não é constante, passageiro, é passageiro, tudo é passageiro. Sim. E eu tenho uma outra coisa na vida, nos meus momentos, eu me seguro muito, momentos de muita euforia, né, de adrenalina mil, de resultado, de felicidade e tal. Eu sempre falo que meus melhores momentos de vida, de ápice, de felicidade, sempre tinha um vale depois. E depois de muitos anos, né, com a idade que eu tenho, passei por isso muitas, inúmeras vezes, eu comecei a me conter, e não me arrependo, a me conter bem mais com esse momento de euforia. Porque eu sei que depois da euforia sempre vem, enfim, a questão química, né, do cérebro. Sim. Isso é químico no corpo humano. E eu tento não deixar liberar tanto nessa endorfina, enfim, tem outro nome que eu esqueci agora, que promove esse euforismo, porque eu sei que depois a dopamina, a serotonina vai ser pior, o reverso vai ser pior. Então, se conter, não é que eu não sou feliz, eu sou feliz. É tipo o dia seguinte de ganhar a medalha da Olimpíada. Você ganhou o ouro, aí você fala, e agora? E agora? Qual a próxima medalha? Vai ter? Terei? Nossa, será que eu, tipo, saboreei ali, parecia um negócio tão que ia durar a vida, essa felicidade, mas não é. Então, mas isso eu acho legal, porque entra numa questão de autogerenciamento, né? Que é importante a gente saber como a gente autogerencia e o que a gente precisa fazer para ficar equilibrado, o que tira a gente do eixo, o que não tira, mas tem um ponto que você mencionou, que lá no comecinho da sua história, que você foi com a sua mulher morar fora e tal, e eu lembro que você me contou que você foi pai cedo. Fui pai muito cedo. E eu quero entender o que essa caixinha de pai te trouxe na sua carreira, assim, com certeza uma motivação enorme para crescer e trabalhar e bem, e prover e tudo mais, mas essa faculdade da vida, assim, de pai e em paralelo o trabalho, que eu sempre falo que nosso currículo, ele é cheio de paralelos, né? Tem muitas coisas acontecendo, não é só o seu trabalho. É verdade. Então, conta um pouquinho pra gente disso. Eu quis o destino, né, que eu, enfim, eu casei com uma irmã de amigo, eu convivia na casa do meu amigo de escola, eu era um repetente, né, aí que fui pro Objetivo, tinha pedido dinheiro no primeiro colegial, fui pro Objetivo, ser vagabundo no Objetivo, mas eu conheci a irmã de amigo e a gente meio que só troca de olhares, mas tinha uma paixão platônica, e depois de, né, isso com 17, 18 anos. E boatos que vocês casaram 3 vezes. E fora que a gente casou, separou 3 vezes, né, na vida a gente teve essa coisa que casados muito novos, a gente teve 3 breaks, e um deles é que eu fui morar fora, ela foi me buscar, e a gente voltou, ela voltou grávida, e a gente casou muito cedo, a gente casou com 23 anos de idade, e isso é impensável hoje em dia. E aí, a gente, obviamente, a gente foi, né, pai muito cedo, 25 para 26 anos que eu fui pai, que também é muito raro isso, e isso me trouxe um senso de responsabilidade, assim, imenso, né, maluco, insano, né, meu e para ela também. E isso só me fez, né, que é uma coisa que eu faço questão, me fez eu ter que querer vencer na vida mais rápido, de querer lutar para vencer, de me dedicar, e de adaptar, né? Ter garantia de que eu tivesse como, né, prover a minha família. Eu não queria recorrer aos meus pais ou meus sogros, que até tinham condição, mas eu não queria, e eu pensava dessa forma, que eu era super responsável nesse aspecto. E eu acho que com isso veio, sendo pai muito cedo, veio a questão de estar lidando, né, com gerações que eu lido, né, desde que hoje um tem 36, outro tem 31, eu sempre acompanhar com os amigos deles e muito jovem, então tá sempre misturado com eles. Você era da turma? Da turma, e muitas vezes, e eu sabia respeitar, eu sabia sair fora, sei lá, era com 15 anos ou com 20 anos. Tipo, pai, que saco, né, pra você estar aqui. Os amigos queriam, e eu saía e os amigos falavam assim, fica aí, tio, fica aí com a gente. Os caras queriam que eu ficasse, mas eu tinha um simancol, eu sabia óbvio. Que eu tenho que fazer isso, eu inventava uma história que tinha que... É o momento dos seus filhos. Que é o momento deles, eu não queria atrapalhar, mas me deu uma visão muito clara de gerações ainda com bastante jovialidade, né? Então eu jovem, sei lá, eu tinha 35 anos, 37 anos,
e eu tinha filho de 12 anos, 11 anos, ou seja, as pessoas casam com 35 anos, com 40 anos hoje, e eu já era pai de filho de 12 anos, né, de adolescente, já com os problemas de adolescente. Então, começando pela responsabilidade e passando por essa troca de gerações, de convivência com gerações, eu acho que isso que me faz, hoje em dia, eu me sentir super bem e estar no meio de jovens, né, e entender um pouco a linguagem deles, entender um pouco a questão, né, do que eles são, que é diferente do que foi. E as dores das gerações. As dores das gerações. Então, é respeitar. Mas essa coisa de respeitar, que é uma coisa que eu conversei com você, e acho que isso é um grande ensinamento para todo mundo. E eu tive uma chefe por 13 anos na Turner, era uma mulher, 9 anos mais nova que eu, e ela era sensacional. Eu acho as mulheres seres especiais, né? Eu sempre tive equipes mais femininas porque acreditava que, e acredito, sigo acreditando, que vocês, mulheres, são muito mais fortes, muito mais bem resolvidas, independentes, para trabalhar muito melhor que homens. Isso eu falo para amigos e falo isso em qualquer roda, falo isso aqui publicamente com você. Eu tive a sorte de pegar uma mulher que 13 anos, inclusive hoje, no data de hoje, eu tenho um papo com ela mora em Atlanta, por 13 anos, e ela tinha muita sabedoria, mas sabedoria de instinto, de vida, né? Porque foi criada dentro de um ambiente, o pai era um executivo, alto executivo da Shell expatriado, então morou em vários lugares do mundo, entre os quais o Brasil, então eu conhecia muitas culturas. E quando ela me deu o escritório de Miami, dentro daquele escritório tinha pessoas de 7 países distintos, com culturas distintas. E uma coisa que ela falava demais, e quando depois peguei o México, a mesma coisa, e aprendi a lição lá em Miami, por isso que me deram o México para resolver, e resolvi o problema que tinha lá, e era cultural, e depois na Argentina também. É a questão de você entender, se adaptar às situações e entender um pouco o outro lado. Ela falava muito isso para mim, ela repetia isso sempre. Ela dizia assim, entende um pouco, antes de você querer impor o que você acredita que é o melhor, entende um pouco o outro lado. É uma coisa que eu tenho hoje em dia, um dos 2 chefes que eu tenho, que são esses jovens que vieram do banco, carreira única, um deles que eu sempre falo para ele, eu sempre falo assim meio que como uma pessoa de mais experiência de vida, não pai, não sou nada, eu sou, né, um subordinado ao cara. Eu falo assim, se você entender um pouco mais antes de tomar a decisão, o lado da pessoa que você está interagindo está chamando a atenção, talvez até a atenção que você está chamando está correto, ou talvez você vai chamar a atenção de uma maneira mais construtiva e melhor para o próprio negócio. Então, você chegar num lugar que você tem 7 culturas distintas estabelecidas, não dá para você chegar e falar assim, o meu jeito é o jeito correto. O jeito é o jeito que você vai formar a partir daquela mistura Até porque tem muitos jeitos de fazer a mesma coisa. Muitas formas. Acho que isso serviu para a vida para mim. Então, essa minha agilidade de me adaptar à cultura lá do banco, dos caras que vieram do banco para fazer a gestão da plataforma Exame, né? Que a revista hoje é incipiente, ela não é tão relevante, mas a marca é muito forte. Vem muito disso, de eu poder me adaptar a um jeito totalmente diferente daquilo que eu tinha visto. E coisas que o mercado, que eu trabalhei tanto por esse mercado publicitário, ele tem mudado demais, ele tem se deteriorado de forma exponencial com a chegada das plataformas, né? Eu achava que no Terra, e mesmo depois do Terra, que poderia brigar contra esse avanço delas para neutralizar um pouquinho, não para acabar com, nunca quis acabar com ninguém, mas para neutralizar o avanço, porque as plataformas e uma realidade da cultura, do ser humano, de como interage, da interatividade, do mobile, etc., ela destruiu muito a cadeia, né? Destruiu, né, as agências de publicidade, destruíram empresas de mídia centenárias que não souberam se reinventar, que não souberam entender o momento de se adaptar, de se adequar, de pular, diminuir o tamanho, porque davam dinheiro, então não queriam abrir mão do dinheiro que ganhavam. O mesmo caso da não Turner. Pensou longo prazo. Não pensou, estava no imediatismo olhando para o resultado e não estava olhando no longo prazo, né? E nem de fazer diferente. Eu estou fazendo aquilo que eu falei para você que eu sempre tive. Mesmo nos melhores anos da minha vida, eu sempre falei que tem que fazer melhor. Porque o que nós estamos fazendo, minimamente alguém está vendo e está copiando e vai fazer. Então, se a gente não se diferenciar e não aprimorar e não melhorar, a gente vai ser sucumbido. Então, acho que isso é para a vida, né? Então, é se adaptar e antecipar e rapidamente, né, se adequar. Então, aceitar. E é muito interessante porque esse ponto sobre entender as pessoas, para mim, está super relacionado com algo que a gente também conversou, que liderança e respeito não podem ser impostas, né? Elas são adquiridas. E quando a gente, assim, você numa posição de líder, quando você toma tempo para mostrar para o seu time que você
tá a fim de entender, que você não tá ali para doutrinar, você consegue adquirir esse respeito, que aí entra numa outra questão que a gente admira e inspira, né? Isso, de admirar e inspirar. Né? Primeiro você tem que admirar a pessoa. Né? Quando você admira a pessoa, que eu falo que tem essa ordem, né? Que eu gosto de dizer, falar muito sobre isso. A questão que primeiro você olha, você não está se inspirando, né, antes de você admirar. Primeiro você admira aquilo que você está olhando, aquilo que a pessoa está fazendo. E aí, ao admirar aquilo começa a te inspirar. Poxa, eu posso fazer parecido ou melhor, né? Eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor. Então, valores, né? São valores que eu acho que movem qualquer companhia e qualquer pessoa que você mobiliza. A questão de liderança é algo que eu tive sorte, muita sorte de ter bons líderes, né? E sempre, como eu falei no início, assim, olhando por referência para admirar e inspirar, né? Então, bons exemplos para me inspirar. E aquilo que eu aprendi e vendo nesses super líderes, né? Que a pessoa realmente ela é líder quando as pessoas olham para ela e admiram ela, né? Acham que o que ela está falando, o que ela está fazendo tem a ver com elas. E é um pouco disso que eu falei, de se adaptar, ir ao mundo das pessoas com quem você está interagindo para entender o que ela é, o que ela faz e tirar dela o melhor. Sim. Né? A liderança por imposição, que acontece em muitas atividades, ela é um veneno que vai destruindo a cadeia. E tem muita atividade que acredita que ainda é assim, que é por imposição que você vai conseguir. Né? Então, muita gente fala assim, isso aqui parece militar. Para militarismo funciona, tem que ter hierarquia, tem que ter aquilo, porque a desordem vai realmente causar a perda de batalha, o caos, não tem como. Mas não pode fazer, que acho que é uma analogia que não funciona. Funciona para o militarismo, tem que ser imposto, tem que ser colocado. Não, as pessoas têm que entender que aquilo que você está aclamando, o que você está pedindo, tem uma razão de ser. E é a partir do entendimento daquilo que você está envolvido, né, que a experiência pode ajudar, ou o instinto, né, a genialidade instinta, porque tem pessoas que têm instinto, outras não. Né? Eu tenho muita coisa de instinto. Eu nunca me achei uma pessoa super inteligente, eu sempre fui um bom observador, né, e tentar pegar, como eu falei, né, aqueles melhores exemplos e tentar perseguir aqueles exemplos e superar aqueles bons exemplos. E Rafa, você mencionou que você hoje tem chefes mais novos que você, né? Isso. E acho que essa outra chefa que você estava contando também ela é mais nova. Ela também, 9 anos mais nova. Eles são bem mais novos. E como que é essa 38, dinâmica? Porque é interessante esse equilíbrio entre, poxa, eu tenho uma experiência de vida que também posso trazer para a mesa, mas ao mesmo tempo você é meu chefe. Como é que é isso? A forma como eu gosto de fazer, e acho que a admiração que eu consegui ao longo da minha carreira com quem eram meus líderes, né? É muito nesse caminho, assim, de, primeiro, ser super sincero, né? Falar com sinceridade aquilo que eu acredito e não impondo, sempre colocando como uma hipótese minha, né? A partir do meu conhecimento, a partir daquilo que eu enxergo, daquilo que o mundo, né, me formou. Eu sou uma pessoa formada pelo mundo, né? Como todo mundo eu sei, mas profissionalmente dizendo, eu tive oportunidade, por isso que eu acredito demais que eu não parei ainda, né, de trabalhar, porque eu ainda quero seguir doando e ter certeza que eu pude doar o máximo que eu pude, né, o máximo que foi possível daquilo que eu recebi. Assim, foram muito poucas coisas de downside, sempre foram upside, né, sempre coisas boas na minha vida. E eu acho que eu tenho que devolver isso, eu tenho que devolver inspirando, né, estando ao redor de gente jovem, inspirando e não impondo, dizendo, ó, eu estou aqui disponível para você. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que não é a primeira vez que ele faz isso, e o tio dele é uma pessoa que até eu admiro, que é o cara da Eletromídia, que me contratou lá, que é o presidente da Eletromídia, que chama-se Bruno Guerreiro, o cara da Eletromídia, presidente é o Ale Guerreiro. Puxa, eu fiquei lisonjeado que não é a primeira vez, a segunda, terceira vez que ele liga para mim para pedir opinião de carreira. Que legal. Tendo um tio, né, um cara que até ajudou a criar ele, que é um cara que eu admiro, mas o cara também me admira. Então, acho que é muito por essa questão de uma troca, de admiração. Então, eu acredito que ainda tenho muito para doar para as pessoas e eu falo isso ontem também numa conversa com uma menina que cuida de CRM lá na Exame,
estava tendo um papo de metas que a gente vai estabelecer para os eventos que a gente vende, os patrocínios e mais conteúdo, e precisa impulsionar para ter uma audiência maior, e ela pedindo opinião, né, de carreira até. Mas uma coisa que eu falei para ela, que eu faço questão de enfatizar, você não tem que seguir o que eu estou dizendo, você Exato. tem que optar, né, para olhar e ver o que aconteceu, a dinâmica minha, que eu estou dividindo com vocês, e situações que eu passei, para você transportar para a sua realidade, para a sua cabeça, para a sua experiência, para a sentença ser sua. Mas a decisão, se não for sua, de dentro de você, legítima, de você, né, de você para você, que você tem que ser honesto com você mesmo, isso vai ficar para mim um ônus, né, muito grande, que eu vou ficar, né, imaginando que eu possa ter feito mal, influenciado de um caminho errado para você. Eu não quero ter essa responsabilidade. Eu quero saber que, de alguma maneira, eu pude contribuir para a decisão sua ser tomada. Então, a decisão tem que partir, é uma coisa de espírito, e aquilo que você falou ainda há pouco. E tem que ter um momento que você tem que deixar um pouco o cosmo agir em seu favor. A resposta vai vir. Ela vem, não adianta você só análise, né, toda analítica, fria, de dado ou de informação, que o que é que o valha, ela é necessária, ela tem que existir. Faz sua parte, ela mas faz. Depois... Mas tem uma hora que você tem que entender que eu tinha uma razão de ser. Sim, com certeza. Tinha uma razão de você não ter ido, ou teve uma razão de você escolher ter ido. Com certeza. Né? Você tem que ter essa paz. Eu tive essas dúvidas na vida. Quando eu saí lá da Turner, eu tinha 13 anos de presidente, pô, foi uma comoção gigantesca, presidente, a minha chefa, essa que eu adoro, amava. Pô, quando eu fui falar para ela, estava em Atlanta, inclusive, eu estava num lugar assim, né, num escritório lá, era maravilhoso, onde tinha os estúdios, inclusive, e tinha uma sala e passava a gente ficou acho que 1 hora chorando, porque ela também, choramos copiosamente, porque no fundo a gente estava passando por tanta dificuldade, essa falta de visão digital afetava ela também. Sim. Só que eu tive a coragem de querer me mover. Né? E ela admirou isso, mas ela estava sentindo que eu não ia estar mais no dia a dia com ela, eu também. Não ia estar mais no dia a dia com ela. E aí eu fui pro Terra. Quando eu fui pro Terra e as coisas começaram a desandar, eu falei, por que eu fiz pra minha carreira, né? Por que eu tomei essa decisão? E ninguém me influenciou. Mas a minha esposa, a Célia, ela falou uma coisa assim, você estava tão de saco cheio de estar viajando tanto, de não conseguir ver as mudanças, porque o presidente falou assim para mim, você é o motor da mudança dessa empresa, né? Você que traz sempre as ideias para mudar. Né? E eu respondi para ele, se eu sou motor da mudança e a gente não está mudando, eu não tenho função aqui, porque você não quer mudar. Então, se você não quer mudar, eu não quero ser uma coisa que está te atrapalhando. Eu não quero ser. Então, deixa eu ir, deixa eu tentar, eu quero arriscar. Então, eu acho que lá no Terra, as coisas dando errado, eu ficava assim, refletindo, por que eu saí? Eu deixei tanta coisa para trás. Mas também você está lá por uma razão, né? Aí depois que eu saí, aqueles 2 anos foram muito difíceis, e eu sempre buscando essa coisa que eu também comentei, mesmo nos momentos ruins, buscar pontos que me motivassem, que me deixassem feliz. Eu não aguento ficar infeliz. Eu tenho uma coisa dentro de mim, acho que as pessoas têm que buscar isso. Eu não aguento ficar infeliz. Eu preciso fazer alguma coisa para eu ficar feliz. Não é que tem que ser sorridente, não. Mas eu tenho que diminuir. Não é falsamente feliz, é de verdade. Tem que ser de verdade, do fundo do coração. Então, eu ficava me questionando demais, me cobrava demais. Aí saí do Terra, ainda eu cobrava demais. Aí até me dei relativamente bem, saí do Terra, fiquei na Paramount como consultor, que eu falei. Na ESPN eu fui encontrar a paz de novo. Foram quase 2 anos, 3 anos sofrendo com isso, né? Eu acho que foi muito tempo sofrendo com a decisão que eu tinha tomado. Mas tinha que ser, porque eu falei que a minha esposa, a Célia, falou assim, você estava num estado, quando o Terra te fez a proposta, ela estava comigo lá em Atlanta, inclusive, e era logo cedo a chamada com a VP de mídia lá, falando da oferta, e que ela falou assim, se abrisse para você uma cova com um caixão, você pulava na cova, no caixão e se trancava no caixão. Porque você não queria mais seguir com aquilo que você estava fazendo. Esquece. Então você não tem que se culpar, se penalizar, né? Não tem que ser uma penitência para você o que você fez, a decisão que você fez. Total. Porque você tinha que fazer, você tinha que passar por aquilo, você tinha que sair.
você não ia aguentar mais do jeito que você estava. É. Você estava sucumbindo também. É. É que eu ficava, né, buscando a minha motivação, né, na próxima viagem, para arrumar os problemas, a hora do México, a hora da Colômbia, a hora de Miami, a hora da Argentina. Sim. Eu ficava me movendo em função dos problemas que eu podia solucionar. Só que cada vez mais eu não conseguia solucionar todos os problemas, porque eles eram crescentes, e aquilo começou a me frustrar. Por isso que ela disse, você pularia em qualquer vala com um caixão aberto para se trancar. Nossa, e é muito doido. No último episódio, a gente sentou com a Cris Dias do Laces and Hair e ela falou que um dos pilares da empresa dela é consciência e consequência. E eu achei isso tão genial, porque é o que a gente precisa na nossa vida. Você tem que ter consciência das suas escolhas e arcar com as consequências dela. Verdade. A gente precisa arcar com as consequências. Eu falo, choose your choice. Se você escolheu, então escolhe a sua escolha. Vai. Agora eu tô aqui, beleza, vamos lá. Se não deu certo, tá tudo bem, eu vou resolver. Sim. Mas eu vou arcar com essa consequência. Sim. Não dá pra se fechar e aceitar que agora eu vou ser infeliz. Que não. Sabe? Sacode a poeira e vai resolver. E Rafa, eu acho que é tão legal a gente estar tendo essa oportunidade de conversar com você e eu fiquei refletindo sobre como, quando eu estava lá atrás, né, nos meus 19 anos, começando a minha carreira, como seria bom ter tido uma conversa para assistir assim, para fazer a pergunta. Qual é a dica que você dá para quem está começando no mundo corporativo? Primeiro, resiliência. Você tem que ter muita resiliência, porque nem tudo do mundo corporativo, no início, você tem clareza de onde as coisas vão, para onde as coisas irão. E você tem que ter um tempo para entender a dinâmica daquilo que você está inserido e surfar, né? Não é acomodado, eu nunca fui e nem você pode ser, mas tem que ter paciência, porque tem uma curva de aprendizado naquilo que você vai começar a fazer e para onde você quer ir, que é um tempo de latência, que as coisas têm que acontecer. E para elas acontecerem de maneira sólida, embasada, toma tempo. Eu não estou dizendo que existe um tempo determinado, é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para algumas situações pode ser 2, pode ser 1, pode ser 5, pode ser 10 ou pode não ser. Mas você tem que ter, obviamente, claro na tua mente que resiliência é uma palavra-chave. Você tem que ter paciência e você tem que ter humildade, né? Porque eu via que as pessoas, aqueles maus exemplos que eu te disse, tinham demais, era excessivo ego. Né, aquele orgulho excessivo de si próprio. O narciso. Narcisismo. Eu acho que isso é muito perigoso. Não tenha isso. Né? Por mais que eu fiz a melhor, eu fui formado em MIT, eu fui Stanford, Berkeley, eu fui University of Chicago, sei lá, melhor escola, eu sei, eu conheço, eu vivi, eu aprendi, eu vou colocar em prática, esse cara que está na minha frente está me atrapalhando, tá? Não é assim. Acho que você... É muito mais legítimo quando você conquista, e conquista nesse tempo que você precisa para aprender, ter paciência e resiliência para aprender e poder até colocar essas suas próprias ideias, porque outras virão com esse aprendizado. Você não vai ter ideia a partir de uma coisa que você não sabe o que é. Você vai ter ideia quando você entender daquilo que você está lidando, você vai ter condições de embasamento para poder ter, aí sim, as suas ideias, aí sim usar a sua experiência acadêmica. Então, para quem está iniciando carreira e tem aí o seu dom, que isso é um dom também, né? Tem pessoas que, por mais que tenham uma faculdade ou até experiências anteriores brilhantes, o dom também conta, né? E o dom aplicado para aquele momento, o seu dom para aquele momento. Então é você estar no lugar certo na hora certa. Você já deve ter ouvido isso muito na tua vida. E isso para tudo acontece. Então você tem essa certeza. E às vezes não é para ser. E se não é para ser e você, né, não deixa isso se frustrar nem te destruir. Então não se destrua, não desista na primeira dificuldade que você obstáculo. possa ter. Não faça isso. Eu lembro que o meu primeiro VP, quando eu trabalhei no time da Bud Light, ele falava assim pra mim: seja uma esponja, né? Só absorve. E eu tava ali, era meu primeiro trabalho, quando eu fui efetivada, né? Primeiro mês, assim. E eu acabei ficando 2 anos na minha primeira vaga, por causa disso. Eu trabalhava em inovação de produto e embalagem, trabalhando com cerveja, e timeline de inovação com produto, né, que é mais longo prazo, demora. As coisas, para você lançar um produto, vai aí 8 meses, 1 ano trabalhando num projeto para ele ir para a rua, aí ele vai para a rua, você tem os aprendizados, aí depois você vai e muda. Eu falava, se eu sair depois de 1 ano, eu não vou fechar o ciclo. Eu preciso entender, tá bom, esse projeto, eu fiz ele, preparei ele, lancei ele, e se eu for embora dessa vaga, como é que eu vou,
não vou saber o que aconteceu depois. Você não vai ver o que foi a sua obra. Exato. O que é o resultado daquilo que você acreditou, Exato. que você, né, teve essa resiliência, teve a sua paciência para ver as coisas acontecer, reagir, agir, fazer estratégia para ver acontecer. Você não ia ver o final da obra. Não ia conseguir falar, ia virar uma coisa incompleta na minha vida. E eu lembro no final do primeiro ano, todo mundo, nossa, mas você vai ficar? Eu falei, não, eu vou ficar, porque eu preciso ver isso terminar. E foi maravilhoso, assim. E a outra coisa que eu acho que também é muito legal pedir uma dica é que eu sempre falo, né? Quando a gente ganha um time embaixo da gente pela primeira vez, é aquele grande estrela dourada, né? Do lado do nome. Pô, agora você vai ter um time, você vai liderar, você vai ser esse exemplo. Mas pouco se ensina como ser um bom gestor, né? Eu não gosto da palavra chefe, porque eu acho que a gente tem que ser gestor. Qual é a dica para esses gestores de primeira viagem? Aquilo que eu falei, que eu aprendi, né? Já era um gestor há tantos anos, né? Quando eu entrei na Turner, já tinha sido na Globosat, já tinha sido no Estadão, mas é algo que eu fui aprender genuinamente com essa chefa que eu tive, a Gretchen, né? Essa que mora em Atlanta, que eu fui ter com ela, que é conhecer a pessoa que você vai, o seu liderado, né? O seu subordinado aí no caso, é conhecer, entender, né, a natureza da pessoa, o pensamento da pessoa, o jeito dela. E aí, tentar trazer o melhor dela, que se é algo que, se você perguntar para mim, que você conseguiu realizar nesses tantos anos de carreira, 38 anos de carreira, né, liderando pessoas pelo menos 30 anos com lideranças, né? Se você perguntar para mim o que você conseguiu extrair, que acho que isso é a mensagem mais forte que eu posso deixar aqui para você, tirar o melhor de cada um. Eu acho que você ter a habilidade de exponenciar aquilo que a pessoa é, porque tem que ser genuíno, tem que ser aquilo que a pessoa é. Você não pode modificar a pessoa. Se você modificar aquilo que ela é na essência, ela não vai conseguir performar ao máximo. Então você tem que entender aquilo né, o que a pessoa representa, o que ela tem em mente. Não é que ela não vai seguir a governança da empresa, as regras da empresa, não é isso, vai seguir. Mas no jeito de ser, no jeito de pensar, na natureza delas, e extrair o melhor delas, né, a motivação delas, para o melhor delas, porque o melhor delas vai resultar no resultado, vai resultar no melhor, na melhor performance da empresa, no resultado da empresa. É isso que vai acontecer. Eu acho que tem um ponto importante que entra nessa questão que a gente estava falando, até da primeira dica que você deixou, que era da humildade, né? Que ser humilde não significa se diminuir. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, é você saber da sua bagagem, ter segurança no que você traz para a mesa. Tranquilidade. Mas não entrar de nariz em pé, eu sei mais que todo mundo. É verdade. Né? Você sabe que também liderando, algo que aí já no estágio um pouco mais avançado, quando você está contratando grupos grandes de pessoas, a grande maioria dos líderes, eu falo isso, tranquilidade, né? A grande maioria, não, a metade pelo menos, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte dos líderes, né, desses gestores, muitas vezes tem receio de colocar gente melhor que eles embaixo deles. E uma coisa que eu sempre tive consciência, eu sempre achava que eu tinha que buscar gente que fosse melhor que eu para performar. Com certeza. Sempre busquei isso. Mas não é o que acontece. Muitas vezes as pessoas falam isso da boca para fora, né? Então, aqui não estou apontando o dedo para ninguém, mas se você olhar a história corporativa e onde você já conseguiu viver, ou com quem você já conseguiu conversar, ou, né, amigas, amigos que trabalham, e tenho certeza que sempre vai ter uma história desse tipo, né? O cara não contrata, não deixa contratar uma pessoa que seja melhor que eu, ou que eu sou melhor que ele, e ele quer me tirar, ou quer me mandar embora, ou quer, enfim, questão de ego, questão de insegurança. Então, isso que você falou, por isso que me veio na mente essa fala aqui. A insegurança, ela é o mal da humanidade. A insegurança causa guerra, a insegurança causa demissões, a insegurança causa, enfim, quebra de relacionamento. A insegurança é um mal, né, que a sociedade tem. E se conseguir administrar a insegurança, isso é uma coisa que ajuda demais. Eu não sou um gênio, eu não sou dono de banco, eu não sou, né, o executivo mais top do planeta, mas uma coisa eu sei que eu sempre segui, né? Eu nunca fui uma pessoa insegura, eu nunca tive medo, né, de dar as costas
para quem trabalhava comigo, pelo contrário, porque eu queria que a pessoa fosse melhor que eu. Né? É isso da sua segurança. Eu lembro quando a gente estava conversando antes, você falou, né, que quando você vê alguém tendo uma coisa muito legal, você fica muito feliz por aquela pessoa. E isso acho que vem de uma segurança muito forte. É verdade. É uma coisa que a gente conversou que, apesar de eu gostar de carro, admirar carro, moto, adoro moto e tal, quando eu vejo uma moto maravilhosa, uma coisa que eu não vou ter, não vou comprar, porque eu não posso, eu não quero, não importa qual razão, eu jamais dentro de mim, né, tive um sentimento do tipo, puta, por que esse cara tem esse carro? Por que esse Invejoso. idiota inveja, que a gente pode falar inveja, é uma palavra feia, mas ficar, pô, por que ele tem e eu não tenho? Sabe, uma coisa assim. Pelo contrário, eu falo assim, puta, que legal, os caras devem estar curtindo. Eu vou num outro momento, sabe, um outro detalhe? Pô, esse cara deve estar curtindo a moto que ele comprou, ou o carro que ele está andando, ou onde ele vai, entendeu? É o contrário. Eu meio que Vibra a favor. vibro a favor daquela coisa. Claro. Mas é uma coisa que é nata em mim, foi aprendi em casa, foi educação, eu não sei. Mas isso reflete na liderança Reflete também. na direção, obviamente. Porque quando você tem pessoas melhores que você vibra a favor disso. É verdade. E é muito daquilo que você também mencionou dessa chefe, a Gretchen, acho que foi. Isso, a Gretchen. Do coletivo, né? Que quando você acerta, nós acertamos. Isso, e quando ensinamento. Você erra... Ela falava muito isso, porque eu tinha muita assim, confiança e autonomia para poder operar a operação, né? Tantos anos juntos, e a sua confiança e o resultado dizia, então eu ganhava, né, cada vez mais espaço. E uma coisa que ela falava, repetia muito, e eu sempre, desde então, passo isso adiante, que é quando você, né, você realiza algo e eu era muito bem avaliado porque eu sempre dava crédito para a equipe, ela falava, o seu maior mérito aqui é a tua equipe e o crédito que você dá a ela. E isso que tem valor, porque você está, na realidade não é uma pessoa que realiza, são várias pessoas. Então você está na coletividade, você está transferindo para eles o sucesso que você está, né, ajudando a construir, a empresa a construir. E se você errar e tiver um ano ruim ou alguma falha, né, que você também, né, infelizmente, teve que executar e falhou, você está diluindo a dor. Então você, na alegria, você dilui a alegria, e na dor é menos dor, que você está também diluindo a dor. Falando, nós erramos, ou nós erramos, acertamos. Foi uma decisão coletiva. E na alegria, pô, todo mundo acertou. Olha que coisa bacana, todo mundo alegre, feliz, né? Então, é uma coletividade, um campo magnético positivo que você cria e você gera. Exato. E uma dor menor diluída, compartilhada por várias pessoas. Então, é um ganha-ganha no positivo e no negativo. E o agravante que falam muito, né? Pelo menos eu ouvia muito quando eu trabalhava no corporativo, que era a tal da segurança psicológica. Você ter o senso de coletivo, você traz segurança psicológica para as pessoas serem honestas, para as pessoas serem transparentes, para elas falarem, gente, tô com um problema, deu um BO aqui enorme, preciso de ajuda, não consigo resolver sozinha. E tá tudo bem, vamos juntos resolver que todo mundo melhora, porque uma hora a bomba vai estourar. Com certeza. E então, vai ser bem pior quando estourar. Sempre, porque algo que eu sempre coloquei em situações, né, de entrevista ou no dia a dia, eu não gosto de falar primeira pessoa. Eu acho que é um grande erro também de muita gente que faz isso, né? Sim. Dizer, eu fiz, eu realizei, não. Nós realizamos o que eu pude contribuir fazendo, né? Então é muito da coletividade, chamar a responsa de uma coletividade que construiu algo. Então isso, para mim, me deixa a minha consciência tranquila também, né? Então você precisa ter essa paz e tranquilidade de dizer, puxa, construir, mas construir com pessoas. Não, você era o líder, você que fez. Não, eu não fiz nada. Quem fez. Gente, ninguém faz nada sozinho. Aí falar, você tem que ser menos humilde, né? Às vezes eu escuto isso até dos próprios meninos, né? Eles falam assim, não, o que você fez, Rafa, você mobilizou. Eu falo assim, não, quem fez foi a equipe. Eu estou aqui só ajudando a equipe. Tô só aqui guiando só o barco. só estou aqui meio junto com eles, empurrando, né? Fazer as coisas subirem, empurrando para cima para que as coisas subam. Exato. Eu acho que isso é uma coletividade. Uma pessoa sozinha não faz nada, não move nada. Isso é a vida. Exato. Né? Só precisa ter essa humildade, que não é humildade ruim, é humildade bacana, de reconhecimento. Sim. Porque é aí que você gera a admiração, aí que você inspira as pessoas. Você inspira pela admiração que
você gera da pessoa ver que você, poxa, ela deu o crédito para mim também, eu também colaborei, eu também fui parte integrante, importante desse resultado que a gente construiu. Acho que esse é o mundo corporativo, né? E aí você vai falar assim, pô, você tem uma fórmula? Não, eu não tenho fórmula, eu tenho só vida. Por que Só. você não foi mais, por que você não foi mais longe? Eu falei, não sei, porque aí talvez o Cosmo não queria que eu fosse mais longe. Ou eu acho que eu fui muito longe, né? Pro meu Claro. parâmetro, eu fui muito longe, de novo, porque é uma coisa legal também que, antes de ter esses dois atuais gestores, né, a gente teve um período inicial com uma pessoa que veio do banco também, mas era de outras empresas que o banco investia, e eu me dava muito bem com ele, mas eu brigava muito com ele, né? E ele tinha muita inquietude, né, de, poxa, nós temos aqui, nós vamos construir isso aqui vai crescer, nós vamos vender por muito dinheiro, vai todo mundo ficar rico, nós vamos fazer assim, meu, você precisa ter paz, cara, nós vamos fazer isso, né? Aí, como é que você tem essa paz? Eu tenho essa paz, nós estamos trabalhando que nem louco, nós estamos trabalhando, eu tô que nem louco, a equipe, estamos trabalhando, todo mundo tá, mas você precisa controlar essa tua ansiedade, e eu adoro ele, até hoje tem amigo, enfim, eu vejo ele de vez em quando, e eu falava assim, sabe o que difere a gente, eu, de você? É assim, nós queremos a mesma coisa, é construir sucesso, ver essa empresa crescer, estamos no mesmo objetivo, na mesma rota nós estamos. Só que eu tenho a paz de espírito que, daquilo que eu posso produzir, o que eu sou remunerado, eu tenho a paz, tranquilidade de espírito. E você que vem com uma cabeça muito de banco, né, de banco assim, você acha que você está pensando já nos teus próximos 20, 30, 40, 50, qualquer unidade que nós estamos falando, eu não sei. Você tem que ter paz, cara. Sim, Você vai total. chegar nisso aí. Você pode até chegar ou pode não chegar, mas tenha paz. Você não está em paz, você precisa ter paz. Até para poder performar mais, para eventualmente chegar nisso que você quer. Exato. Mas você precisa ter paz. Ele não tinha paz. Eu pegava e falava, para! Tenha paz. Exato, quem sabe faltar autogerenciamento para entender como ter a eu paz, falava né? isso para ele, mas ele gostava. Ele gostava desses choques. Que eu dava. E Rafa, a gente falou do seu amor por automobilismo e tal, e você corre de kart, né? Eu corro com meus filhos, inclusive. Ah, que legal. Corro Esse é de o kart, momento de relax. de relax total. Joguei tênis muitos anos também. E hoje meu esporte é caminhada, né? Hoje, inclusive, nessa data de hoje, fui atropelado por um ônibus, tomei um retrovisor na cabeça, saí capotando, mas tô bem. Só a mãozinha aqui, ó, e ajoelho. Ainda bem que tá tudo bem. Tudo bem, Esse é um cara ponta firme, foi atropelado e veio gravar. Isso sim. Eu caminho 1h30 todos os dias, mas eu sempre fiz alguma coisa de esporte, né? Mas de hobby, que eu, nos últimos, sei lá, 30 anos eu faço, é correr de kart alugado, mas e nos últimos, né, eu diria que nos últimos 10 anos, são 30, os últimos 12, 13 anos, meus 2 filhos também vieram. Então, é um campeonato todo organizado, e tem uma corrida por mês que a gente faz, e é uma paixão, né? E hoje eu consigo fazer com meus filhos, como eu fiz muita coisa com meus filhos. Então, a gente fazia trilha, a gente fazia motocross juntos, de novo, pai cedo e convivência. Então, essa coisa dos amigos que vinham, queriam ficar comigo. Desde criança espoleta, então queria os esportes mais... Eles de moto começaram a andar de moto também com 9, 10 anos, né? A gente tinha casa no interior, e começamos a fazer trilha, eles com 12 anos, a gente fazia trilha, ia para a pista, pulava motocross, né? Pulava nas pistas de motocross, e aí depois a gente começou a parar de andar de moto, e eles começaram a ter idade, poder participar do campeonato de kart, já corria nesse momento, e aí comecei a trazer eles para andar de kart comigo, e a gente corre de kart os 3 no campeonato, que acabou semana passada, e eu não fui tão bem sucedido, eu tenho que me conformar que eu não consigo mais ganhar deles, eu ganhava deles, eu ganhava deles, eu já não ganho mais deles, e eu tenho que me conformar que eu não ganho mais deles, já me conformei. Maravilhoso. Bom, antes da gente chegar na reta final, que a gente tem mais umas 3 coisinhas para fazer, eu preciso falar para vocês se inscreverem no canal, toca o sininho, @unboxing podcast no Instagram, no TikTok, segue lá, tem os curtas dos nossos episódios, e a gente sempre tem novidades e muitos convidados legais para vocês acompanharem. Bom, vamos para um jogo de ping-pong? Vai ter que responder a primeira coisa que vem para sua cabeça, tá? Tá bom. Uma palavra para o dia de hoje. Inspiração. Um sabor de pastel para o resto da vida. Pizza. Uau! Uma experiência que todos deveriam ter. Ter filhos. Um conselho para o Rafael adolescente. Ter mais juízo. Uma música para ouvir hoje.
Tem um conjunto indie rock muito Adoro. bonita, de indie rock, o tema que eu mais, assim, o estilo que eu mais gosto. Tem um conjunto muito bonito, chama-se Tem Fé. Tem Fé. Tem de 10, Fé. F-E. Tem Fé. Tá, Qualquer legal. música é linda. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Tirar a miséria do mundo. Maravilhoso. E uma dica que você queira deixar para as pessoas? Acredite em você. Maravilhoso. Rafa, não seria o unboxing sem a gente te dar um presente para você abrir. Vou pegar aqui um presentinho para você de agradecimento de você ter vindo. Vou pôr a cartinha do Ping Pong para você ter. Muito obrigada por ter dividido sua história. Que honra. Com a gente aqui e ter saído da caixinha. Uau, então tem uma caixinha pra você. Se virar, tem a nossa foto que a gente tirou. Ah, que demais. Hoje, antes que de vir. lindo. Puxa vida. Não é? Ah, por isso que era Polaroid. Por isso que era Polaroid. Muito legal. Muito legal. Puxa, obrigado pela oportunidade. Imagina. Uma honra. E agora é a melhor parte, porque a gente tem o nosso oráculo do pão aqui, que eu falo que ele não erra, ele não mente. Sempre tem uma mensagem muito legal pra gente ouvir ou pra gente se lembrar. Então, eu queria te convidar pra puxar uma carta, depois eu puxo uma e a gente lê. Tá bom, vamos lá. Puxei. Vai, pode ler. Posso Qual ler? que é? Vamos lá. Aplaudir o raiar de um dia. Cantar a chuva que cai. Bailar com o bailar do vento. Saborear o pão. Beber momento por momento. Acolher o coração. Abençoar o caminho, brilhar, brindar, o fazer e o não fazer, bem dizer o dito e o não dito, enxergar a eternidade em cada instante. É o sagrado na alegria de viver. Ai, que Muito lindo. bonito. É alegria a sua carta? É a celebração. Celebração, olha que Olha lindo. só, peguei a carta certa, Pegou a puxa carta vida. certa, ele nunca erra. Vou puxar uma só. também, deixa eu ver. Qual que eu vou pegar essa aqui? Celebrar a vida. A minha foi gratidão. Uau, Olha que ótimo. que lindo. Celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou, celebrar o que se tem e o que se quer, celebrar quem somos, celebrar a vida, celebrar. É uma bela forma de se agradecer. Olha, celebração Bom, e puxa gratidão. vida. Falamos sobre isso. Incrível, né? Tem uma carta aqui, né? Um baralho aqui, a gente pegou duas coisas a ver. Olha que coisa de Exatamente. cosmo e energia. Coisa de cosmo e energia. Cosmo e energia. Maravilhoso. É. Gente, para vocês que ficaram até aqui com a gente, muito obrigada e até semana que vem. Beijo.